Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaíno. Esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações, vamos trazer informações sobre contrato assinado de jogador, vamos trazer informações sobre o Jair, sobre o sorteio da Conmebol e sobre o jogo de ontem, na virada do Vasco em cima do Fluminense. Mas antes, pessoal, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma possa reconhecer o meu trabalho e divulgar para mais torcedores vascaínos. Galera, vamos falar sobre o jogador que assinou já o pré-contrato no início do ano, que foi o Paulinho, lateral esquerdo do América Mineiro. O jogador já é jogador do Vasco desde o início de fevereiro, dia 4 de fevereiro, o Vasco se antecipou e ele assinou um pré-contrato e que está chegando agora no meio do ano, em junho, para ser mais um jogador do Vasco. O Vasco se antecipou isso aí, ele não pode mais renovar com o América Mineiro, porque já tem um pré-contrato assinado com o Vasco. É um grande jogador, um lateral esquerdo, foi destaque no Campeonato Mineiro e está vindo aí para reforçar o elenco do Vasco. Galera, agora vamos falar sobre Paulinho, o nosso querido Jair. Desculpa, perdão, Paulinho não, Jair. O Jairzão é um bom volante, ele teve a contusão séria na temporada passada e já está treinando com bola. A previsão dele voltar no final do ano, mas ele está se recuperando, tem uma recuperação extraordinária e está voltando aos poucos, está treinando com bola. E nós precisamos de um volante, e Jair, da qualidade do Jair, que tem um bom passe, uma boa saída de bola, volta para ajudar e que o Jair se recupere logo e que venha para ajudar o Vasco. Nós precisamos dele na volante. Agora, pessoal, vamos falar sobre o sorteio da Conmebol. Hoje será feito o sorteio, hoje 19/2 terá o sorteio da Conmebol, sorteio da Copa Sul-Americana, onde o Vasco está no pote 2 e pode enfrentar o Racing, pode enfrentar o América de Cali, pode enfrentar o Olímpia e também pode ter confronto com o time brasileiro, como Botafogo, como São Paulo, Bragantino, Santos, que estão também na Copa Sul-Americana. E vai haver também o sorteio de grupo da Copa Libertadores da América. Agora, galera, vamos falar sobre o jogo de ontem, na extraordinária virada de jogo do Fluminense, do Vasco em cima do Fluminense. O Fluminense virou freguês mesmo, a torcida apoiou. Primeiro tempo, o Fluminense dominou o jogo. O Vasco teve a infelicidade de levar aquele gol aos 54 segundos do primeiro tempo, uma bobeira do Hugo Moura, que não foi bem. Jogou contra o Palmeiras, foi bem, jogou contra o Cruzeiro, jogou bem, mas ontem o Hugo Moura não foi feliz. O PH também jogou muito mal no primeiro tempo. E aí o Fluminense dominou o jogo, principalmente ali na cabeça da área, com a ausência do Cauã Barros. Parece que ficou frágil ali a cabeça da área, a volância, e o Fluminense aproveitou disso. Terminou o primeiro tempo 1-0 para o Fluminense, e aí veio o segundo tempo, Renato Gaúcho tirou o PH, colocou o Puma Rodrigues, tirou o Hugo Moura e colocou o Rojas. Mesmo assim, o Fluminense ainda voltou bem, aos 9 minutos, fez o segundo gol, ficou 2-0 para o Fluminense aos 9 minutos do segundo tempo. O John Kennedy acertou aquele chute indefensável para Léo Jardim. E aí o Vasco, depois do segundo gol, começou a crescer. O Carlos André Gomes deu uma arrancada lá, deu o chute, o Fábio defendeu, a bola foi para o escanteio. Na cobrança do escanteio, bate e rebate, a bola sobrou na cabeça da área ali. O Nuno Moura acertou aquele chute, que a bola foi morrer no fundo da rede. Foi o primeiro gol do Vasco. E aí o Vasco começou a crescer em campo, subir, crescer. Os gigantes da colina começou a crescer no jogo. Renato Gaúcho fez mais 2 mudanças, tirou o David e colocou o Spinelli, tirou o Nuno Moreira e colocou o Adson. E aí o Vasco melhorou mais ainda. E aí foi para cima. Foi quando aconteceu aquele gol do Spinelli de cabeça, que empatou o jogo. Uma falta ali perto do meio campo, bola cruzada na área, Spinelli cabeceou, e aí o empate do Vasco veio, e a torcida, a galera explodiu, gritando, o Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. A torcida já estava apoiando e começou a apoiar,
Como o Renato Gaúcho falou, que o terceiro gol saiu por causa do apoio da torcida, que é uma torcida maravilhosa, né? E aí, galera, hoje veio o tempo técnico, o Renato deu uma chamada lá nos jogadores, conversou com os jogadores, entrou o Brenner, né? O Brenner entrou, e aí o time começou, já estava bem, começou a melhorar, e foi pressão em cima de pressão, foi aonde o Vasco fez o terceiro gol que saiu de um escanteio, o Cuiabano tocou para Rojas, e Rojas lançou na área, e aí subiu o nosso capitão, Thiago Mendes, um dos melhores jogadores do Vasco, se não o melhor, né? Ele e Andreas Gomes. Andreas Gomes não foi tão bom antes. E aí veio a virada, 3-2, né? Com o gol do Thiago Mendes aos 55 minutos. Aí veio, aí veio a emoção da galera, a explosão da galera e do próprio time, né? Que foi muito gigante, foi muito esforço. Parabéns, né, a galera, o time do Vasco, parabéns Renato Gaúcho por ter mexido na hora certa. Renato Gaúcho falou que tem um elenco, não é esse elenco todo, mas tem bons jogadores, que o Vasco precisa sim de jogador, né? Vai esperar essa janela depois da Copa, né? Abrir a janela internacional para trazer bons jogadores, principalmente agora com essa venda da SAF, que quem sabe que daqui para lá não se resolva, e aí o Vasco poderá trazer jogador de ponta lá, né, na janela internacional. Até o dia 27, o Vasco possa ser que ele contrate um volante e um zagueiro, né? Ontem deu para ver que sem o Cauã Barros ali tem uma falha, existe uma falha. O Tietchan foi bem, mas não é aquele aguerrido, né? Não é aquele jogador aguerrido ali na volância. O Hugo Moura às vezes dá uma falhada. né? No jogo passado, o Thiago Mendes ficou fora, o Vasco sofreu muito ali na volância, então está precisando de um volante à altura do Thiago Mendes, e tem até o dia 27, 8 dias para contratar esse jogador, ou se não, esperar a janela abrir. A janela internacional para trazer um jogador de ponta, né? Quem sabe essa venda da SAF se resolva, e aí o Vasco vai ter condições de contratar os jogadores bons. Não quer dizer que o Vasco tem jogadores bons, tem sim, tem um bom elenco, não é um elenco grande, mas tem bons jogadores, e o Renato vai trabalhar esses jogadores para nos dar alegria. Domingo tem o Grêmio pela frente, o Caldeirão vai estar lotado, vai ferver, e se o Vasco ganhar domingo do Grêmio, mais um ex-clube do Renato, a gente pode alcançar até a sexta posição no campeonato. E é isso aí, o Renato mudou a cara do Vasco, o Renato pegou o Vasco na lanterna, né, com 1 ponto, e hoje tem 10 pontos na tabela, é o 15º lugar, pegou no último, está no 15º, né, e aí o Vasco está na crescente, que essa crescente, né, vá mais adiante. O Vasco, a prioridade é deixar o Vasco numa boa colocação, lutar lá em cima na tabela do Brasileiro, e depois a Copa do Brasil, e depois a Sul-Americana, quem sabe a gente não seja campeão de uma dessas Copas aí, para trazer alegria, para trazer título para o Vasco da Gama. Por enquanto é só, pessoal. Eu peço a vocês a sua ajuda, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos. Tchau!